Fala galera, professor Paulo Renato aqui para simplificar esse tópico para você. Hoje o nosso tópico é capacitores. Mas o que vem a ser capacitores? Galera, capacitores são dispositivos elétricos instalados em um circuito. É mais um aparelho que nós vamos instalar nos nossos circuitos elétricos, tá? Bom, para que serve um capacitor? Galera, primeiro conceito importantíssimo. Capacitores servem para armazenar energia. Ora, professor, mas espera aí, bateria também armazena energia? Tá certo, aluno, bateria também armazena energia. Ué, então qual é a grande diferença? Eu não estou entendendo não, professor. A grande diferença entre a bateria e o capacitor é que a bateria ela descarrega a energia aos poucos. O capacitor descarrega de uma vez. Quer ver um exemplo para facilitar você visualizar? Sabe aquelas máquinas fotográficas que tem um flash forte? Aquele flash ali, uma máquina profissional, por exemplo, em média, 700 volts são necessários. Peraí, você não entendeu. Em média são 700 volts. Não, você ainda não entendeu. Volta. Galera, qual é a voltagem da sua casa? A pessoa aqui em casa é 110. Na casa do meu primo é 220. Caraca, professor, a máquina são 700. É isso aí, aluno. A máquina tem em média, precisa em média de 700 volts para dar aquele flash. E repare que aquele flash é de uma vez também. Tum! É a descarga do capacitor. Que inclusive dá para escutá-lo. Dá, professor? Dá. Após o flash, tchum, você escuta aquele pim, bem baixinho. Tá? Então tá aí um exemplo de capacitores. Professor, mas eu não estou entendendo, professor. O fotógrafo ele coloca uma bateria ali de 9 volts, né? 12 volts talvez. Você está falando que gera 700 volts? Exatamente, aluno. Exatamente. O capacitor ele vai concentrando carga e aí naturalmente ele gera uma DDP muito maior. Ele eleva a voltagem na descarga. Tá percebendo? Um outro exemplo muito comum aí é televisão, cara. Televisão na hora que você liga. Para ligar ela precisa de um impulso para poder ligar. Esse impulso provém do capacitor, tá? Bom, as televisões, por exemplo, antigas de tubo, né? Elas tinham em média, precisavam em média aí de um capacitor de 50 mil volts, cara. Eita, professor! Pois é, isso aí, 50 mil volts, tá? Por isso que quando você abrir a televisão, já vinha escrito lá, perigo, risco de descarga elétrica. Porque era muito 50 mil volts, galera, é muito sério. Embora que esse choque seja de uma vez, mas é muito forte que 50 mil volts. Bom, então vamos ver como funciona o capacitor para eu poder falar de mais um aqui que é muito interessante também. Tem mais um exemplo muito interessante para vocês. Galera, o capacitor ele vai ser representado por duas barras paralelas de mesmo tamanho, tá? Lembra que a gente já tinha duas barras paralelas, no entanto, uma era positiva, né? E uma era negativa. Esse cara aqui era o gerador, tá lembrado dele? A bateria, ó, o gerador. Ele era formado de duas barras paralelas também, só que uma era maior e outra era menor. A maior era positiva, a menor era negativa, tá lembrado? O capacitor não, o capacitor tem duas barras do mesmo tamanho, tá? Essas duas barras paralelas aqui, elas na verdade são uma representação desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é que seria o capacitor, são duas placas paralelas, tá? Repare, é dessa forma aqui que seria o capacitor. Qual é a ideia aqui? Bom, para não ficar desenhando esse cara em 3D, eu vou desenhar isso aqui em 2D. Então a representação disso em 2D são essas duas barras do mesmo tamanho. Tranquilo? O gerador, a gente sabe que ele lança uma corrente no circuito saindo do polo positivo e chegando no polo negativo, né? Ele lança no polo positivo, percorre o circuito e chega no polo negativo. No entanto, cara, aqui, ó, o que seria a nossa corrente, lembra o que é a corrente? A corrente você lembra, né? Corrente nada mais é do que um fluxo de carga. É isso. A corrente é um fluxo de carga, tá lembrado? Nesse momento, falando-se de capacitores, nós vamos trabalhar com cargas, porque a energia armazenada pelo capacitor provém da concentração de cargas que esse capacitor armazena. Então, nós vamos trabalhar aqui com cargas, tá? Então, vou dizer que saiu aqui, em vez de um I, eu vou dizer que saiu uma quantidade de carga aqui. Essa quantidade de carga aqui vai se concentrar desse lado. Aqui desse lado vão se concentrar as cargas de polo positivo. No entanto, reparem que em oposição a essa placa positiva, tem uma placa aqui neutra até então, mas que está conectada ao polo negativo. Então, por indução, as cargas positivas vão começar a atrair cargas cargas negativas, né? E reparem que eu não posso deixar elas entrarem em contato. Não posso. Por quê? Porque a ideia não é ficar passando corrente aqui. A ideia é armazenar cargas.
E para armazenar cargas, eu não posso deixar esse contato aqui acontecer. Então, o que eu faço? Além de isolar um espaço entre elas, eu coloco aqui no meio, né, o que a gente chama de dielétrico. Seria um isolante, tá, cara? Aqui, ó, a ideia é um isolante feito de papel, ar, às vezes até ar, tá? Porcelana. Então, aqui, ó, esse cara é o dielétrico, tá? Um dielétrico. Tá aí. É um material isolante para não deixar ter esse contato entre essas duas placas. O objetivo é realmente isolar. No entanto, ele tem que descarregar quando eu quiser. Então é por isso que existe uma chavezinha, aqui ó, existe como se fosse uma chave aqui, né, ó, nesse ponto aqui, que na medida em que eu aqui ó, clico na máquina, clique, é como se essa tampinha aqui ó, tchuf, fechasse a chave, tá vendo? Ó, clique, clique. Quando eu clico na máquina, fecha a chave, a carga toda tchum, passa de uma vez. Por quê? Porque, na verdade, você concentrou uma quantidade grande de carga aqui. Ó. De um lado, polo positivo, né? Uma quantidade grande, cara, de carga. E aí, do outro lado, naturalmente, você induziu cargas negativas. Aí você fica com duas placas com uma concentração grande de cargas aqui. Ó. Tá aí, ó, tá vendo? Como é que funcionaria? Funcionaria assim, né? E aí, qualquer fiozinho que eu conecte aqui, essas cargas vão correr. E aí elas vão todas de uma vez. Por quê? Essas cargas positivas aqui, ó, estão atraindo essas aqui. Elas estão doidas para se encontrar, percebe? Elas estão doidas para... Só que só precisa de um conector. Mas só pode conectar pelo viés que eu quero. Pelo esse fio, por essa chavezinha que eu quero, tá? Aí reparem que esse capacitor, ele é feito de placas. E que se eu aumentar essa placa, eu aumento mais espaço, né? Para ter mais concentração de carga. Ué, professor, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. E isso é uma das coisas mais feitas aí no capacitor para ampliar a sua capacitância. Professor, o que é capacitância? A capacitância é a capacidade que esse capacitor tem de armazenar carga, né? Então, com relação à área aqui, a gente vai estudar um pouco mais, mas já dá para perceber que se aumentar a superfície de contato, vai aumentar o espaço de concentração de carga. Aumenta a capacitância. A capacitância, cara, é calculada assim, ó, o Czão, né, a capacitância representada por esse Czão aqui, ela é calculada pela quantidade de carga armazenada dividido pela DDP no qual o capacitor está submetido. Tá aqui, cara, ó. Capacitância é a quantidade de carga armazenada dividido pela DDP que ele está submetido, beleza? Aí, cara, aí, entende só. Aliás, antes de entender isso, vamos falar da unidade? A unidade de carga, você bem sabe, é coulomb. A unidade de DDP, você bem sabe também, é volts. Coulomb por volts vai ser o que a gente chama de farad. Unidade nova, professor? Unidade nova. É o farad, ou Faraday, tá? Alguns livros você vai chamando de farad, outros de farad. Esse farad, cara, o valor do farad é um valor muito alto, né? Então, por exemplo, um farad é um valor muito alto, né? São de capacitores industriais. Então, é muito comum que você encontre aqui nesse cara uma situação assim, ó. Esse cara dado a capacitância desse capacitor dado em milifarad. Milifarad é 10 a menos 3, tá lembrado? Ou até mesmo microfarad. Microfarad é 10 a menos 6. Mas você pode encontrar também em nanofarad, que é 10 a menos 9. Ou até mesmo em picofarad, 10 a menos 12. Mas geralmente é em micro, tá? Geralmente é em microfarad, mas você pode encontrar essas unidades aqui. Então, só relembrando. Aí, cara, reparem. A capacitância, ela é uma característica de projeto. Você projeta o capacitor para naquela determinada DDP ter uma quantidade de carga que ele vai armazenar. Esse cara é fixo, é constante. No entanto, se a minha DDP varia, a carga varia. E vice-versa. Logo, cara, vem para cá para você entender. Ó. Logo, a capacitância, que eu já sei que é a quantidade de carga pela DDP, se eu quiser calcular a quantidade de carga armazenada, eu vou passar essa DDP para lá. Olha como é que eu vou ficar. A carga armazenada, né, que um capacitor armazenou naquele determinado momento, vai ser nada mais nada menos do que... Ih, rapaz, cuidado com isso aqui, hein? Olha aqui. Olha como é que eu calculo a carga armazenada pelo capacitor. Que cu, cara. Pois é, cara, me desculpa, mas isso aqui é a equação que não fui eu que inventei, tá? Olha aí, ó. Que cu é a quantidade de carga que você calcula armazenada em um capacitor. Reparem aqui
que essa carga ela está totalmente em função da DDP. Por quê? Porque a capacitância ela é fixa. Então, ela vai depender exatamente da DDP a qual o capacitor está submetido, né, cara? Ou seja, a carga vai variar de acordo com a DDP. E, professor, se varia, eu tenho duas variáveis. Tem. E, professor, se eu tenho variável, eu tenho uma função. Exato. E de que grau, cara? Essa função aqui é do primeiro grau, é uma função afim. E uma função afim tem em seu gráfico uma reta, cara. É exatamente... Ai, não acredito, professor. É sim, cara. Olha aqui. Você encontrar um gráfico de carga pela DDP, a carga em função da DDP, olha aqui, ó. Você vai encontrar aqui uma figura expressa em uma reta aqui, ó. É o gráfico. É o gráfico, cara. O gráfico dessa equação aí da concentração de carga num capacitor vai ser expresso por uma reta, né? Se você parar para pensar, né, cara, por que ela começa aqui nesse ponto? Você deve se perguntando, por que começa aqui? Vai começar aqui, sempre. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, que o termo independente aqui, ó, é zero, não existe o termo independente, né? Mas isso é a visão matemática. Se a gente for para a visão física, reparem, se a DDP aqui, a qual esse capacitor tiver submetido, for zero, qual vai ser o valor da carga? Zero. Se ele não for submetido a nenhuma DDP, ele não vai concentrar carga de jeito nenhum. Então é exatamente isso, né? Quando a DDP vale zero, a sua carga concentrada vale zero. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a carga concentrada no capacitor vai estar em função da DDP. Você quer ver um exemplo? Aí vamos lá para aquele nosso terceiro exemplo de capacitor, né? E é o mais legal deles três, que eu acho, pelo menos. Cara, é o desfibrilador. Já ouviu falar no desfibrilador? O desfibrilador é aquele aparelho que o médico usa para aplicar no peito do paciente quando ele está tendo uma parada cardíaca, vamos dizer assim, né? Quando o coração dele vai parar, ele pega o desfibrilador e joga no peito do paciente, aí o paciente dá aquele choque, né? Recebe aquele choque intenso e reanima. Lembra desse aparelho? Pois é, aquele aparelho é o desfibrilador. Eu vou explicar de forma bem rápida só para você entender do que eu estou falando, né? Porque muitos alunos ficam me pedindo, professor, dá um exemplo, porque senão fica muito sem graça, aí fica mais interessante. Então, olha só, na verdade, o que o paciente está passando quando o médico usa o desfibrilador é uma fibrilação, tá? É uma fibrilação do músculo do coração. O coração, ele tem o átrio e tem o ventrículo, tá? O átrio e o ventrículo, eles trabalham em harmonia. É como se fosse assim, não é bem assim, não, mas é como se fosse assim, tá? Eles trabalham em harmonia. Um contrai, outro dilata. Um dilata, outro contrai, assim, tá? Só que existe um momento, ou às vezes, né? Eles se perdem a sincronia. Aí fica uma coisa assim, ó. Aí eles começam a tentar se comunicar e não conseguem. Aí, meu amigo, entra na fibrilação. O que é fibrilação? É a vibração. Esse cara aqui começa a vibrar, ó. Em vez de fazer a contração dele normal, ele começa a vibrar. Ele fica tentando comunicação e não consegue. Aí, nesse momento, por ele estar tentando tentar a comunicação e ficar vibrando, ele começa a tender a parar. Aí é que é o perigo. Para poder sincronizar novamente, você dá um susto nele para ele dar um tum, aí voltar ao normal. É muito parecido com o que acontece com o nosso soluço, né, cara? O soluço, você tá lembrado como é que funciona? O soluço é o seguinte, você inspira, mas o diafragma, em vez de descer, ele tá subindo, aí você aí dá aquele soluço, né? Porque ele empurra junto com você, empuxando o ar, aí dá aquele soluço. Por isso que às vezes a pessoa toma um susto, aí volta tudo ao normal, sincroniza novamente. É muito parecido, percebe? Só que ali você vai tratar não é com susto, é com um choque, amigo. Você dá um choque, né? Aquele desfibrilador nada mais é do que esse capacitor aqui, ó. Repare, umzinho daquele já que ele segura é a placa negativa, o outro é a placa positiva. Aí ele posiciona aqui assim, ó, no coração, assim, ó. E dá aquela placa positiva, outra negativa, turma, dá o quê? Diferença de potencial, percebe? Então quando ele encosta, dá aquela descarga de um para o outro, passando pelo coração mesmo, para ele poder reanimar. Acorda, rapaz, acorda aí. Reanima, sincroniza e volta ao normal. Tá percebendo? Então, isso acontece devido a esse capacitor. Só que o doutor, ele tem ali no aparelho um controle. Aquele controle que ele tem é exatamente da DDP, né? O controle que ele tem da DDP é para saber a quantidade de carga que ele vai precisar armazenar, para aí sim ver a quantidade de energia que vai ser liberada no peito do paciente. Tá percebendo? Ou seja, ali, naquele aparelhinho, ele vai medindo a DDP. E aí, na medida em que ela vai aumentando, olha aqui, ó, na medida em que a DDP vai aumentando a concentração de carga. Ah, professor, estou entendendo.
Mas isso aí para calcular a energia concentrada, professor? Exatamente, tá? Por quê? Olha lá. Lembrando rapidamente aqui que o trabalho da força elétrica, lembra do trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica era calculado como o quê? Para quem não viu, volta lá que você vai ver. Só que esse trabalho é uma energia que foi usada. Mas essa energia antes era uma energia concentrada, muito parecida com isso aqui, né? A energia concentrada do capacitor. A energia concentrada é o próprio trabalho, é a própria energia que foi usada, né? Então a energia concentrada, a energia elétrica armazenada, também é calculada como o quê? Cara, sabia não? Então aprende. E aí olha o bisuzão, olha o bisuzão. Toda vez que você tiver uma equação formada por um produto de duas incógnitas, e essas mesmas duas incógnitas formar o gráfico, para quem é meu aluno já sabe, para quem é aluno não sabe já, ó, e professor, é uma equação formada pelo produto de duas incógnitas, essas mesmas duas incógnitas formam um gráfico, a área, professor, a área disso aqui é o resultado da equação. Excelente, aluno. A área desse gráfico, ou abaixo desse gráfico, né, vai te dar exatamente a energia. Tá. Então a energia aqui vai ser calculada pela área dessa figura. E como a área dessa figura vai ser sempre essa, a energia vai ser calculada pela área sempre do triângulo. E essa área do triângulo eu calculo como? Ora, professor, essa daí é muito fácil, né? Você está perguntando para mim a área do triângulo. Tá desdenhando da minha capacidade, professor. Não tô, não. Só tô querendo saber se tu sabe. A área desse triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Só que a base, olha aqui, olha quem é a base. A base vai ser exatamente, ó, esse U aqui. Essa é a base, não é isso? E a altura vai ser exatamente essa quantidade de carga aqui, ó. Exatamente. Ou seja, a área desse cara, né, que vai ser o resultado vai ter o resultado como energia, vai ser a base, que vale U, a altura, que vale Q, tudo isso dividido por 2. Mas aí, aluno, pensa só um pouquinho. Tá lembrado como eu calculo a carga armazenada pelo capacitor? Professor, não pensa nisso não, professor. Aqui, ó, que isso aí, né? Isso aí. A carga eu calculo dessa forma. Logo, a sua energia armazenada, então, vai ser calculada como? U vezes o Q, que vale isso aqui, dividido por 2. Logo, a energia armazenada no capacitor, que é a quantidade de energia que ele vai impulsionar no peito do paciente, é igual a CU² dividido por 2. Tá aqui, cara. Olha que lindo. Olha que lindo. Isso é lindo, não é? Fala comigo. Ah, professor. Agora eu entendi. Então agora você aprendeu a calcular a capacitância, a quantidade de carga em função do dp e a energia armazenada nesse capacitor. Tranquilo, galera? Bom, se você gostou, deixa aquele like aí, galera. Ajuda o canal, tá? Comenta, compartilha. E se você quiser que eu faça um exercício desse conteúdo, deixa o comentário aí, porque dependendo da quantidade dos comentários, eu faço um videozinho resolvendo questões de capacitores. Beleza? Espero ter simplificado para você. Um forte abraço e até o próximo tópico.